Se você vai fazer o vestibulinho em ETEC esse ano, então esse vídeo é pra você, porque hoje eu vou te dar aqui o passo a passo que eu usaria o meu plano de estudos ideal para estudar para ETEC em apenas 2 meses. Então, a prova da ETEC do segundo semestre de 2023 está logo aí, é em junho, e eu vou te explicar o que eu faria se eu estivesse como você, tendo que estudar em apenas 2 meses para essa prova. Então, eu sei que muita gente tem dificuldade em saber qual matéria estudar, como estudar para a prova da ETEC, então hoje eu vim explicar para vocês, porque eu fui aluna da ETEC também, eu passei por isso, hoje eu tô estudando na Federal e eu posso dizer para vocês que é incrível estudar na ETEC e eu desejo sim que a sua aprovação venha e com esse vídeo eu vou te ajudar. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Anne, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre a prova da ETEC. Então, se você vai fazer a prova agora no segundo semestre de 2023, essa prova é pra você. Mas se você vai fazer ela no final do ano, você pode continuar assistindo também e colocar esse plano de estudos em prática, só que você vai colocar ele mais prolongado, porque você vai ter mais tempo para estudar, mas esse plano de estudos é o ideal para seja 2 meses, 3, 4, 5, 1 mês, algumas semanas antes da prova da ETEC. Então vou começar explicando pra vocês qual seria o meu plano de estudos pra ETEC. Quando eu tava estudando pra ETEC, eu tava fazendo o ensino fundamental e aí à tarde eu sentava pra estudar as provas da ETEC. Então como eu fazia? Eu separava um momento do meu dia para as aulas, então eu estudava das 7 até meio-dia e meio, depois eu voltava pra casa e a partir das 2 horas começava a estudar pra prova da ETEC e ficava estudando até mais ou menos umas 5 horas da tarde. Então, quando eu tinha lição de casa, eu tentava sempre adiantar as lições de casa. O que eu fazia? O professor estava explicando ali a matéria, aí eu já estava entendendo, já sabia mais ou menos do que ele estava falando, porque normalmente o nono ano você já sabe, né? Muitas das matérias é mais uma revisão para começar o ensino médio. Então, na hora que o professor estava explicando alguma coisa que eu já sabia, que eu já entendi um pouco mais, já ia fazendo os exercícios, que era para poder deixar a minha tarde livre para eu poder estudar para a ETEC. Aí quando eu não conseguia, chegava em casa, fazia essa lição, então separava, por exemplo, 1 hora de cada dia, de segunda a sexta, para fazer a lição e depois ia estudar para a prova da ETEC. Então era mais ou menos esse o cronograma que eu mantinha. De segunda a sexta-feira era obrigatório que de sábado e domingo eu descansasse, gente, porque eu sabia que estava me esforçando bastante, que sim, querendo ou não, a prova da ETEC não é tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças, mas quando a gente está ali estudando, a gente fica apreensivo que a gente não vai conseguir passar. Se você trabalha, por exemplo, se você vai fazer essa prova agora do segundo semestre, provavelmente você pode trabalhar. Então eu sei como é um período grande que você tá fora de casa, é um período pequeno que você tem para estudar. Então é melhor que a gente consiga os melhores métodos de estudos e que realmente ajudem a gente na hora dos estudos. Então, o que eu fazia? Que assim, foi realmente uma virada de chave para mim. Já pega um caderninho para anotar, porque eu tenho certeza de que isso vai te ajudar bastante, que é o método por questões. Então, eu vou explicar pra vocês, eu já falei algumas vezes do método de questões aqui no canal, mas eu vou explicar mais destrinchadinho hoje. Então, o que significa? A gente vai pegar a prova antiga e começar a fazer questões por essa prova. Então, se você tem 2 meses para fazer essa prova, você vai conseguir fazer essa análise e depois fazer questões por fora. Mas se você tem menos do que 2 meses para estudar, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Você precisa focar nas provas antigas. Não vai fazer questões de sites, não vai fazer nada disso. Você vai pegar as provas antigas do segundo semestre de 2023 e aí tem aqui o pulo do gato. Se você quer fazer o curso técnico, você vai fazer a prova do segundo semestre de 2023. Se você vai fazer um curso de especialização na ETEC, você tem que pegar segundo semestre de 2023, prova de especialização. E aí você tem que achar o curso que você quer fazer e aí sim você vai estudar por aquela prova. Então eu tava analisando aqui e eu achei importante citar isso nesse vídeo, porque eu acho que eu nunca tinha falado isso antes, então é importante lembrar vocês. Se você tiver alguma dúvida entre ensino técnico e ensino de especialização. O ensino técnico é uma categoria de ensino superior e o curso de especialização é uma especialização para você conseguir trabalhar na área. Então você tem que ver ali qual curso você está colocando certinho para você não estudar para a prova errada. O curso de especialização você vai ter que saber uma base daquilo que você quer trabalhar. Para o curso técnico você vai fazer uma prova
como a gente faz no final do ano, que é prova com conteúdo de ensino médio, ensino médio não, né, gente? Vai ter um pouco de ensino médio, porque quem faz o curso técnico tem que ter o ensino médio. Então tem um pouco de questão de ensino médio e ensino fundamental. E as provas do final do ano são as questões relacionadas ao ensino fundamental mesmo. Então, quando você for fazer, analisa aí se você quer especialização. Se for, você tem que saber um pouquinho da área que você quer estudar. E aí, pra você saber, vai refazendo essas provas antigas e vai procurando coisas na internet também. Pessoas que trabalham na área e conversam um pouco sobre isso, como entrar na área, sabe? Procura youtubers que falem sobre isso, principalmente se você gosta de assistir vídeos assim. Procura pessoas que falem sobre isso e trabalhem nessa área, porque isso vai te ajudar. Agora, se você quer fazer o curso técnico, então você precisa estudar ali conteúdos de ensino fundamental e ensino médio, que são português, matemática, história, geografia, biologia, química e física. E não vai ter redação nessa prova, tá bom? Então, não tem redação, gente, é só o Enem, só vestibulares mesmo que tem redação. Vestibulinho da ETEC não tem, fiquem tranquilos. São 50 questões e 4 horas de prova. Então, quando eu tava falando pra vocês sobre o plano de estudos, o meu plano de estudos, pra quem tem menos de 2 meses pra estudar, faça só questões de provas antigas. Então entra no site do vestibulinho, pega a prova antiga e refaça essas questões. Então faz o primeiro dia de questão, analisa ali como se você estivesse fazendo a prova da ETEC, aí você analisa o que você acertou, o que você errou, e aí sim você começa a destrinchar e estudar o conteúdo de cada questão. Então se você tem 2 meses para estudar, o que eu indico assim para qualquer pessoa, quanto tempo você tenha para estudar. Começa fazendo essa prova, contando o tempo, analisando tudo. Depois, aí a gente divide, né? Para você que tem menos tempo para estudar, eu indico que você refaça o máximo de questões antigas possível e vai analisando ali o que você errou, quais estão sendo as suas maiores dificuldades e, se precisar, vai assistir algumas videoaulas acerca do assunto. Agora, se você vai ter mais tempo para estudar, você tem, por exemplo, 2 meses para estudar, então eu indico que você refaça essa prova antiga, já entende quais foram as suas maiores dificuldades e aí a gente começa a destrinchar. Então vai assistir uma videoaula sobre o assunto, vai fazer questões sobre o assunto que você encontra na internet. Aí você coloca bonitinho lá. Por exemplo, gente, questão de português sobre crase para ensino fundamental. E aí você vai encontrar assuntos relacionados que sejam parecidos com os assuntos que caem na ETEC, parecidos assim com as questões que aparecem na prova da ETEC no vestibulinho. Então, você vai fazendo assim e depois você vai fazendo as provas antigas. Então, eu indico que você faça o máximo de provas antigas que você conseguir. Porque as provas antigas é o que te mostra como funciona a prova da ETEC, como você deve estudar para a prova da ETEC, o que vai cair, como aquilo é pedido. E aí você vai entendendo os segredinhos de cada questão, como acertar o maior número de questões. Então, por exemplo, sempre tem uma questão que vai ter 3 que são óbvias que estão erradas e aí uma que tá óbvio que tá certo. Vai ter sempre uma questão que vai ter... tem um texto explicando algo e aí a questão vai estar desmentindo aquilo que o texto tá falando. Então são questões fáceis, você só tem que ter um entendimento rápido ali, pegar no ar assim da questão, ler as entrelinhas da questão pra você conseguir acertar. Então são coisas que você só aprende praticando, fazendo as provas antigas. Por isso eu falo que é tão importante fazer essas provas antigas. Eu vou abrir no meu computador pra mostrar pra vocês também. Fiquem tranquilos que aí eu vou mostrar como eu faria se eu estivesse no lugar de vocês. Mas só pra gente terminar o nosso plano de estudos. Quando estiver faltando uma semana para a prova, então eu quero que você refaça as provas de novo, como se você estivesse no dia. Então refaz lá, tipo, 2 provas e analisa o que você tá acertando, o que você tá errando, porque você já vai ter uma noção de quantas questões você vai acertar no dia da prova. E aí, não fica tentando desmentir você, falando assim, eu errei essa daqui, mas estava tão óbvia, com certeza eu iria acertar. Se você errou, é porque você não estava prestando atenção. Então anota, vê certinho quantas questões você está acertando, quantas você está errando, porque depois de chegar na hora da prova, você acerta menos questões que antes e você fala, eu não acredito que eu tirei menos, não é possível, porque eu estava usando esse método aqui, eu estava acertando 34 e na prova eu acertei só 30. Entendeu? Então, tipo assim, se você tá acertando 34, na hora que você chegar lá na prova, é pra você acertar pelo menos 34. Por quê? Porque você tem toda uma estratégia de prova. E se você tá desmentindo você, tipo, na hora da prova eu teria acertado.
Ah, tirei 34, mas na verdade só acertei 33, mas na hora da prova tinha... Não, senão você tá acertando 33. Então sejam realistas consigo mesmo, porque você não vai se frustrar na hora da prova, na hora que você receber o resultado. Então estuda o máximo que você conseguir, analisa as questões, analisa o que estaria certo, o que estaria errado, por que você acertou, por que você errou. Aí você vai analisando as questões que você tem mais dificuldade. Então, conteúdo que você tem mais dificuldade. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, na parte de química quando a gente tá falando de misturas. Então, por exemplo, eu tinha que estudar mais aquilo, eu precisava fazer mais exercícios para aquilo. E aquilo continuou sendo uma dificuldade bem grande minha, gente. Confesso que ainda é uma dificuldade, mas eu consigo me dar muito melhor com a matéria, eu sei ali os pulos dos gatos das questões, eu sei ali analisar o que a questão tá pedindo. Então é sobre não necessariamente você estar entendendo toda a matéria, mas você entender como a prova da ETEC funciona. Porque se você sabe como a prova funciona e se você sabe um pouco da matéria, você consegue se sair muito bem. A prova da ETEC não é tão difícil assim, ela não é tão difícil quanto parece, você vai conseguir sim passar, mas eu sempre indico que você estude, gente. Tem muita gente que fala que passa sem estudar. Aliás, se você passou na prova da ETEC, você assistiu algum vídeo meu, se você está assistindo aqui esse vídeo, mas você já entrou na ETEC, coloca aqui nos comentários pra eu saber, porque eu quero saber quem tá comigo nessa, se você já estudou na ETEC também, assim como eu, porque eu quero saber quem tava aí na ETEC, quem me acompanha também por causa dos vídeos da ETEC, pra eu saber quem tá comigo. Então, se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Então, eu sei que tem bastante gente que passou aqui no canal que já foi aprovado com as dicas que eu dou, gente. Então pode confiar que vai sim dar certo. Foi o que eu usei como estratégia e eu passei. Eu usei como estratégia de novo pra passar na federal e eu passei. Então pode confiar que essa estratégia tá mais do que testada e comprovada, né? Então, eu quero que você preste muita atenção quando você estiver fazendo as questões. Eu quero que você analise por que você tá errando, por que você tá acertando, se foi ali por um chute que você fez. Então, por exemplo, eu sei um pouquinho da matéria, mas eu não lembro tudo, mas eu chutei e acertei. Então, dá uma revisadinha naquela matéria, vai ler, tipo, um artigo que tenha sobre matéria, assistir uma videoaula rapidinha que tenha, tipo assim, tem várias aqui no YouTube que tem, tipo, 4 minutos pra você entender a matéria, sabe? E aí depois você faz uma listinha de exercícios sobre aquilo. Refazer as provas antigas não pode faltar. Refazer as provas antigas tem que ser obrigatoriedade no seu estudo. Você pode até não fazer essas questões, não assistir videoaula sobre o assunto, mas refaça provas antigas. Eu indico que você analise e revise o conteúdo, porque assim você aumenta a chance de você acertar na hora da prova, mas se não der tempo, tudo bem também. Refaça as provas antigas principalmente, porque aí você entende como a prova funciona. E é aí que tá o grande segredo, porque se você chega sem saber como ela funciona, se você nunca abriu um vestibulinho ETEC na sua vida, então fica aí um pouquinho mais complicado. Por isso, reveja pelo menos aí uns 2 vestibulinhos, pelo menos 2, pra você ter uma ideia de como tudo funciona, como é a prova, o que vai estar te esperando ali na hora que você chegar. Então, agora eu vou mostrar aqui a tela do meu computador pra vocês, e eu vou mostrar como que você faz para achar essas provas antigas e os gabaritos, e vou dar mais algumas dicas para vocês. Vocês vão entrar aqui no site www.vestibulinhoetec.com.br e aí você vai cair nessa tela inicial. Então, quando você estiver aqui, você desce, tem provas e gabaritos, clica em listagem completa. Aí, vocês vão ver aqui 2023, primeiro semestre, cadastro e curso de especialização. A gente clica aqui 2022, que é a primeira que tem do segundo semestre. Então, tem a prova e o gabarito. Aí aqui, cadastro reserva de vagas remanescentes. Então, é pra quem vai tá cursando pra ter vagas remanescentes. Porque, às vezes, o pessoal sai do curso e tudo mais. Então, você consegue garantir uma vaga remanescente. Mas aí, isso é todo um outro vídeo, gente. Então, e aqui, curso de especialização. Eu vou abrir com vocês a prova e o gabarito do semestre para mostrar. E eu vou abrir aqui o do curso de especialização que eu estava explicando. Vou mostrar a de especialização primeiro. Então, aqui quando você abre, ó, o dia do exame, aí ensino técnico, gabarito e o caderno de questões, que foi o que eu abri lá. E aqui, curso de especialização. Então, o gabarito oficial da prova. Aí tem cada especialização, cada curso de especialização, qual que foi a resposta. E aqui tem as provas. Então, por exemplo, a gente vai pegar um de gestão ambiental aqui.
Então vocês vão ver que essa prova é diferente do vestibulinho normal. Então, ele tem questões relacionadas àquilo que você quer fazer. Então, ele tem questões relacionadas à gestão ambiental. A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, gestão de unidade de alimentação e nutrição. Então, aqui é relacionado a este curso. Agora, quando a gente está falando dos cursos do técnico mesmo, então esse é o caderno de questão. E aqui você pode ver, nessa prova você vai se deparar com diversas áreas de atuação profissional e perspectiva de ações futuras. Além disso, serão apresentadas situações sobre protagonismo e valores do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, vai cair história, geografia, biologia, física, química, matemática, português, como eu falei pra vocês. Então, tem de tudo aqui. Ó, aqui falando sobre desemprego estrutural, aqui é uma questão de matemática, aqui é uma questão de biologia, uma questão de física, uma questão de história, uma questão de português aqui, cadê? De português, aqui interpretação de texto, o que mais, gente? Aqui matemática de novo. Então, vocês podem perceber que na prova do ensino técnico mesmo, ele cai questões, assim, diversas, né? Você não precisa ter exatamente a questão do seu curso, né? Não é necessariamente relacionado ao curso que você quer cursar. E aí, esqueci de mostrar aqui pra vocês, aqui tá o gabarito. Então, a alternativa e o critério para desempate. Então, por exemplo, se duas pessoas tiraram a mesma nota, então tem o desempate. Então, aí aqui, por exemplo, C1, interpretar diferentes tipos de texto, como crônica, poesia, charge, tabela, gráfico, mapa, imagem e outra forma de representação. Então, por exemplo, a terceira, que era a letra D, era C1, que era um critério de desempate. Então, por exemplo, eu acertei uma questão sobre interpretação de gráfico e a pessoa que tirou a mesma nota que eu não acertou essa questão. Então, esse seria o critério de desempate. Eu ficaria na frente dessa pessoa na lista porque eu acertei essa questão e ela não, entendeu? Então, o critério de desempate funciona bem por cima, é mais ou menos assim que funciona o critério. E aí, com isso você, vamos dizer assim, se tivesse 40 vagas, eu tivesse ficado em 40 e ele em 41, eu teria passado e ele não, por causa desse critério de desempate. É mais ou menos pra isso do que pra te falar, tipo, porque ele ficou em 29º e eu fiquei em 30º, entendeu? Não é só... É mais pra na hora que você tá ali no limite do que pra na hora que tá aparecendo os nomes com as notas mesmo. Então, gente, como vocês sabem, eu falo bastante do método de questões, por isso que eu indico que vocês usem ele, mas um outro método que eu indico bastante que vocês usem agora para estudar é o método Pomodoro. Eu tenho um vídeo explicando sobre ele, eu vou deixar aqui nos cards. Todos os vídeos que eu citar aqui, como eu tenho um mais destrinchado do método de questões, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês também. Tá na descrição do vídeo, se vocês não acharem, eu vou deixar na descrição também. E aí, esses vídeos são essenciais, por exemplo, porque o método Pomodoro são 25 minutos estudando, 5 de descanso, 25 estudando, 5 de descanso, e aí isso repete por 4 vezes. Então, assim você entende que são pausas que você tem que fazer. Então, por exemplo, 25 minutos para cada questão, sabe? Quando você tá começando a estudar cada questão, é legal você ter isso, porque aí você vai começar a ter noção de quanto tempo você gasta para cada matéria, para cada questão, e assim você consegue ter maior clareza na hora da prova de quanto tempo você vai precisar para fazer. Você precisa estar ali em 4 horas de prova, né? Então você não pode fazer você não pode fazer mais do que isso de prova. Então isso te ajuda também a ter maior noção de quantas questões você precisa fazer por minuto, e é importante sim que você saiba fazer isso. Na hora da prova você não precisa ficar bitolado em assim, passou 3 minutos e eu já precisava ter mudado de questão. Não, mas é pra você ter uma noção de, por exemplo, se você tá gastando 5 minutos em cada questão, você não vai conseguir terminar a prova. Mas se você tá gastando, tipo assim, 2 minutos em cada questão, você vai conseguir terminar no tempo. Então é pra você ter estratégia de prova, e ali, por exemplo, uma questão que você consegue mais fácil, tipo português, você faz em 1 minuto, e aí matemática, que precisa ter um cálculo, precisa ser maior, você precisa de 5. E aí você vai jogando, tipo, minutos de questão para as outras questões, para assim você ter maior chance de acertar na prova também. Então é isso que eu falo pra vocês sobre dicas assim e técnicas para você acertar maiores questões, porque
Muitas vezes a gente vai estar ali fazendo a questão, vai estar assim, meu Deus, eu não faço a mínima ideia do que seja, eu vou analisar A, B e C, e aí eu vou fazer uma média. Gente, não tem isso na ETEC, não tem essa média de A, B e C lá. Então, tipo, teve uma prova, acho que foi a prova do ano passado, que era, tipo, 50 questões e acho que 20 e poucas questões estavam só na letra A. Então, você não pode cair nessa de que isso é realmente possível. Então, use técnicas que vão te ajudar a administrar o seu tempo, a conseguir acertar maiores questões. Se você tiver com dúvida com a questão, gente, pula, vai pra outra, depois você volta. Se você não conseguir, terminou a prova, você não conseguiu ali pensar no que era, você chuta e é isso, gente. Porque muitas vezes você pode até acertar chutando, né? Então, eu sei que o Enem tem esse negócio, né, de A, B, C. Não deu muito certo esse ano também, não. Tudo bem, mas não tentem fazer essa técnica na ETEC, porque eu já vou avisar vocês que não. Então, são técnicas pra você te ajudar, técnicas que realmente vão dar certo, são essas duas, de método de questões e o método Pomodoro, então vou deixar aqui. E tem mais uma coisa que eu queria falar pra vocês que é super importante também no dia de prova. Eu indico que você chegue pelo menos uma horinha antes pra você chegar, ficar tranquila, né? Não tem nenhum problema, não esqueça de levar os seus materiais, os seus documentos de prova também. E se eu não me engano, você pode levar lanche também pra prova, então levem ali pra comer alguma coisinha durante a prova. Não vai ficar perdendo muito tempo, não leva um monte de coisa pra comer não, porque não vai dar tempo não. Leva água, muito importante também. E mais uma coisa, eu tenho certeza de que vocês vão conseguir ser aprovados colocando essa técnica em prática, mas você tem que colocar exatamente como eu te expliquei. Faz uma prova, contando o tempo, depois você estuda ali, destrinchando as questões, vai entendendo o conteúdo de cada questão, o que cai, vai assistindo videoaula sobre aquelas questões, fazendo questões sobre isso, e depois, quando tiver ali uma semana mais ou menos para a prova, faz mais 2 provas, pelo menos, contando o tempo ali para você saber administrar o seu tempo na hora da prova, porque você precisa terminar a prova, é o mais importante de tudo para você conseguir ser aprovado na ETEC. Eu tenho certeza de que você vai conseguir, gente. Não esquece de acreditar em si mesmo. É muito importante que você acredite no seu potencial, acredite que você consegue, acredite que o estudo que você tem vai te ajudar e vai te proporcionar esse ensino incrível que tem lá na ETEC. Me conta, você que tá aí fazendo a prova da ETEC, tá estudando pra fazer a prova da ETEC, que curso você vai fazer? Coloca aqui nos comentários, porque eu quero saber. Eu fiz desenvolvimento de sistemas, eu adorei o curso, gente, sério. Até porque na faculdade eu vou fazer ciência da computação, né? Continuo na mesma área. Então me conta aí o que você vai fazer de curso. Se você vai fazer o técnico, qual curso? Se você vai fazer ensino médico técnico, qual curso também? Pra gente poder dividir aí conhecimento também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Me segue lá nas outras redes sociais, que é @AnaCSParra, e eu posto bastante conteúdo como esse por lá. Aliás, eu vou abrir uma caixinha de perguntas pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode colocar aqui nos comentários. E aí, me segue lá no Instagram também, porque eu tô sempre abrindo caixinha respondendo vocês pra ajudar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você conhece alguém que vai fazer a prova da ETEC esse ano, manda esse vídeo pra ela, porque com certeza ele pode ajudar, pode dar uma luz ali, um caminho de como seguir e o que fazer para estudar para a prova da ETEC. Como você está se preparando para uma prova importante, eu acredito que você precise aumentar a sua produtividade nos estudos, certo? Então, eu tenho a solução perfeita para você, o meu e-book Guia Seja Produtiva. Ele foi criado para estudantes assim como você, que desejam tirar notas melhores e ser aprovada com técnicas de produtividade comprovadas. Nele você vai encontrar dicas e estratégias não somente para estudantes, mas para aumentar a produtividade em qualquer área da sua vida. Eu usei e comprovei, gente. Então, imagine se você pudesse passar menos tempo estudando, mas ainda assim aprender as matérias e tirar notas mais altas. Isso é exatamente o que você pode alcançar com o Guia Seja Produtiva. Agora, você não precisa mais se preocupar em como estudar para uma prova. Com o Guia Seja Produtiva, você terá todas as ferramentas necessárias e alguns bônus para você se tornar um estudante mais produtivo e bem-sucedido. Então, me conta, o que você está esperando? Clica agora no primeiro link da descrição e tenha acesso ao Guia Seja Produtiva e comece a transformar a sua rotina de estudos. Esse guia foi criado por mim e eu fui aceita na Federal diretamente do ensino médio, então você pode ter certeza de que esse é o melhor conteúdo que eu poderia te oferecer.
Clica agora no primeiro link da descrição e garanta seu guia Seja Produtiva. Tenho certeza de que eu tô aqui torcendo por cada um de vocês, tá bom? E a aprovação com certeza vem, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!